Então, pessoal, vai ser gravada, mas não vou gravar o rosto de vocês, não, só a minha voz, tá? Pra gente saber certinho o que eu vou falar. E essa reunião é para finalização do primeiro trimestre, mas tem alunos novos, porque é de maneira geral. Eu fiz o relatório individual de cada aluno, mas aqui eu não vou falar individual de nenhum aluno, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar de uma maneira que eu observei no geral, e depois que eu mandar para vocês o relatório, vocês vão ler com atenção. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, mas eu tentei ao máximo deixar bem simplificado, tá bom? A questão das frases, são alguns detalhes, no relatório que contém, são alguns detalhes que foram observados na questão social, cognitiva, né, de alfabetização. Até teve alguns que estavam no remoto que eu precisei ligar individualmente, porque no presencial a gente consegue ter mais esse contato, no remoto nem tanto. Aí vamos lá, tem reunião de paz G4 e G5. Ah, mas não era esse que eu queria, era o outro. Mas não tem problema, só vou mudar aqui. Calma aí, gente. Calma que eu só vou trocar de slide, porque esse daqui eu tinha salvo com outras coisas. É esse aqui que eu quero mostrar. Arquivo. Salvar como... Apresentar agora. É bom que o pessoal já vai entrando. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde. Só um minutinho que eu só tô me ajeitando aqui com os slides. Aí, chegou. Jefferson, só para contextualizar, então, essa reunião eu vou falar no geral, tá bom? Aí, coisas individuais do aluno, a gente pode conversar no privado, depois que eu enviar o relatório. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com um textinho de reflexão, que achei bem legal para a gente começar o que eu quero trazer hoje. Ser exemplo, o que se planta hoje, colhe amanhã. A loja da educação. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava Loja da Educação. Entrei na loja e vi um professor no balcão. Maravilhado, lhe perguntei: mestre professor, o que vendes? Ele me respondeu: tudo o que necessita para ter uma educação. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja, vi jarros de respeito, pacotes de esperança, dedicação, caixinhas de amor, sabedoria, flexibilidade de compromisso. Tomei coragem e pedi: por favor, pedi muito amor, respeito, bastante sabedoria, esperança, enfim, educação para mim, para minha família e toda a comunidade. Então o professor preparou um pequeno embrulho que cabia na mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? O professor respondeu-me sorrindo: meu querido, aqui na loja de educação não oferecemos frutos, apenas sementes. E é isso que a gente tem intenção, né, no Colégio Futura, e trazer para vocês também. Hoje a gente está plantando uma sementinha na vida das nossas crianças. E o que eu quero que vocês reflitam é sobre a importância dessa fase, de como ela passa rápido e de como ela é importante. Tudo que a gente oferece para essas crianças de 4 e 5 anos hoje serão refletidas nitidamente depois, no ensino fundamental, no ensino médio, quando adultos, na vida profissional. Então eu coloquei aqui: valorize, né, cada etapa da educação do seu filho. Não pense que
Ah, ele só tem 4 e 5 anos. É muito importante essa fase, então valorize cada tarefinha. Às vezes para vocês não tem importância, né? Ou, nossa, mas o que será que ele vai aprender nisso aqui? Pô, vou dar um exemplo. Ontem mesmo. Ontem foi uma tarefa super legal que a gente fez uma receitinha de bolo. Fizemos juntos. Quando a gente está em aula remota, eu tento ao máximo não interagir com vocês, eu interajo direto com eles. Acho que vocês perceberam. Para quê? Para realmente criar essa autonomia deles. Deles me responderem, vamos lá, o Joãozinho, já que não tem Joãozinho na turma. O Joãozinho tá lá deitado na aula online. Eu vou perguntar para ele, porque ele vai me dizer se ele tá com sono, se ele tá com preguiça, se ele tá entediado. Então a gente precisa dar voz a essas crianças. Eles têm opiniões, eles têm sentimentos. E valorizem isso, né? Valorizem essa etapa, passa muito rápido. Eu entendo que é muito corrido a vida, gente, né? É muita coisa para se fazer, né? Agora que eu moro sozinha, eu também vejo que como uma casa demanda da gente, né? O trabalho demanda da gente. Mas essa fase é importante. A educação infantil, principalmente agora 4 e 5 anos, é muito importante. Tentem alma. Eu tô falando aqui, mas assim, vocês são nota 10. No geral, vocês colaboram muito com a questão escolar do filho de vocês, eu percebo isso. E ontem, por exemplo, na receitinha eu fico mudando de tela porque eu gosto de enxergar vocês também. E ontem, na atividade de ontem, por exemplo, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou oralidade com as crianças, que as crianças estimulam a falar o que está sentindo, os sentimentos, né? Tem crianças que ficam ansiosas ali, com medo, será que eu vou conseguir quebrar o ovo? E porque antes da gente querer que a criança escreva, por que não ela não quebrar um ovo, né? Isso faz muito sentido na vida de uma criança. A gente também quebra um paradigma aí de que só mulheres fazem coisas na cozinha, né? Não foi nada direto, a gente não precisou falar sobre isso, mas o que a gente trouxe? De que todos fazem coisas na cozinha, fazem receitinhas, a gente trabalhou quantidades, a gente bateu, então a gente trabalhou coordenação motora global. Fora que, por mais que eu não tivesse interagido diretamente com vocês, teve uma participação assim de 80% de ter vocês por trás disso, né? No bastidor. E isso é muito especial, gente. Isso fica nas nossas memórias. Eu sempre falo, em sala de aula, eu tento me colocar no lugar da criança, de quando eu era criança, e pensar, né, o que eu pensaria. E, esses detalhes, esses momentos com os meus pais, guardaram, assim, tá no meu coração, tá na minha lembrança. Então, esses momentos são muito importantes. Tudo bem que eu causei uma bagunça, eu tirei vocês da rotina, não dá pra ser sempre, né, isso. Mas é importante, porque vocês tiveram um momento super especial com o filho de vocês. E podem ter certeza que isso vai estar guardado no coraçãozinho deles. Então, brinquem com filhos de vocês. Essa fase se aprende brincando. É muito importante brincar com eles. Por que a gente coloca tantas brincadeiras nos planejamentos? Porque eles aprendem muito mais brincando do que dentro de uma sala de aula, escrevendo. É necessário escrever, mas também é necessário brincar, porque aquilo registra, aquilo fica na nossa cabeça. Não de uma maneira de decorar, mas de uma maneira prazerosa. Então, brinque, interage, estimula a fala, estimula os sentimentos, a afetividade. O tempo, ele é muito precioso. Então, eu queria tanto enxergar o negócio e vocês ao mesmo tempo, eu não consigo. Gente, que difícil isso aqui. Mas, enfim, o tempo é muito precioso. Eles percebem que você está dedicando um tempinho para eles. Então, ontem mesmo, quanto tempo que a gente demorou ali? Em aula foram uns 30 minutos. Aí tudo bem, teve a preparação de vocês, do corte e tudo mais, mais uns 30 minutos. Gente, é uma horinha.
Lógico que a gente, né, tem pessoas que trabalham que não conseguem sair do trabalho, e eu super entendo, a gente respeita todas as famílias, mas você que não consegue, né, no meio do dia parar para essa 1 horinha, tem a noite. Então, 1 horinha de 24 horas, dedique ao seu filho, dedique para ter um momento com ele mesmo, para você conhecer o seu filho. Às vezes tem pais que não conhecem os gostos dos filhos, o que o filho pensa sobre determinada coisa, e ele já tem opiniões próprias, né, formadas. E até demais, né? E aí eu coloquei aqui, ó, se uma aula gerar, coloquei essa aqui, ó. Se uma aula for gerar conflito, não faça. Encontre maneiras junto com a professora para que seja um momento produtivo. Então, a gente vê, né, muito dessa questão de mas meu filho não quer fazer. Ainda bem que a gente não tá tendo muito problema com isso. Mas a gente vê fora de muitas mães, assim, reclamando dessa questão, né? Gente, se for para gerar conflito na família, não faça. Para tudo, não faça. E outra coisa também, às vezes, o que ajuda a gente não perder a paciência é não criar expectativa. Então, às vezes, por exemplo, calma aí que entrou mais um pai aqui. Boa tarde. Boa tarde, Maiara, Igor. Nós já iniciamos aqui. Oi. Nós já iniciamos. Tá bom. Eu vou continuando então, tá bom? Essa reunião vai ser de maneira geral e depois a gente fala no individual de cada criança. Tá bom? Qual parte que eu parei, gente? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Então tá, vamos lá. Então, se a atividade da escola for gerar conflito na família, é melhor não fazer e conversar com a professora, né? Esse período de pandemia, gente, mexe com todo mundo, com a nossa cabeça, com o nosso emocional, com a nossa paciência. Então, encontre maneiras junto. Se você não conseguir encontrar maneiras na sua família, encontre maneiras junto comigo ou com a rede de apoio que vocês costumam ter. Entre um com o outro, ó, nós temos 8 pais aí, né? 8, tem uns que tá com pai e mãe, mas são 8 alunos. Criem uma rede de apoio entre vocês, criem trocas de experiências entre vocês. Mas eu tenho certeza que sempre tem um para ensinar para o outro, passar para o outro, mas não deixe de procurar mesmo uma solução, né? Nossa, não tá dando certo. Vou até usar o exemplo da Daphne. Posso, Daphne? A Daphne com o Noah não dá certo na aula. Ela fala pra mim, olha, Nicole, quando eu tô com o Noah, ele não quer fazer, não dá certo. Ela descobriu que com o Henrique ele vai, faz tudo, faz sem reclamar, né, Daphne? Então, foi uma solução que eles encontraram dentro de casa. E, tipo, com a mãe, e eu percebia mesmo, com a mãe, ele fazia, que não sabia, aí fazia isso, aí, ai meu Deus, e com o pai, não. Então, tem soluções que a gente consegue criar, né? Criem uma rotina, dentro do lar, a criança precisa dessa rotina. Do mesmo horário sempre. Eu não consigo todo dia 2 horas da tarde. Eu tô falando agora de maneira geral, né? Eu sei que tem uns no remoto e outros no presencial. Mas cria um hábito. É 6 horas da tarde que eu saio do meu trabalho. Então, todo dia 6 horas da tarde é esse momento. Tenta criar esse hábito, tá? Então, vamos lá para outra parte. Para ensinar o respeito, basta respeitar. Parece muito simples assim, né? Mas o que eu quero trazer com essa frase a gente precisa ser, né? Para poder querer que nosso filho seja. Então, eu, como professora, eu tenho que me policiar em vários momentos, nas minhas atitudes, como eu trato os meus colegas de trabalho, como eu trato eles, que eu tenho que tratar eles com muito respeito. Porque como que eu vou tratar eles de qualquer jeito e depois eu quero que eles tenham respeito comigo? Então,
precisa vir da gente, né? Refletir mesmo de como que eu tô sendo em casa, como que eu estou sendo com o meu filho, ele vai refletir. Então, ele absorve tudo, gente. 4 e 5 anos, ele absorve tudo. Ó, fica com a anteninha assim. Absorveu, vai refletir. É um espelho, né? Não prive... Oh, meu Deus do céu. Não prive o seu filho. Direcione a ter boas escolhas. Ao reprimir, gera um sentimento de culpa em tudo que for fazer, desencadeando doenças emocionais. Pessoal, hoje em dia a gente tem muitas crianças sofrendo de ansiedade. Principalmente nesse retorno de pandemia, você vê a criança como que ela tá, eufórica. A euforia é normal, tá, gente? Tô falando de uma criança normal, isso é normal. Criança agitada é normal, criança brincando é normal. Mas tem crianças que acabam sofrendo mesmo. Sofrendo por antecipação do que vai acontecer depois. Por ser reprimida, né? Ou porque já tem aquele medo, porque o meu pai vai brigar, porque a minha mãe vai brigar. Então... dê essa liberdade do filho de vocês de falar com vocês. Dê essa liberdade. Ele vai errar? Vai errar. Mas tome cuidado na hora dessa correção, de como será essa correção para você não reprimir essa criança. Porque a gente vê o reflexo dessas crianças. A mesma coisa da questão da participação dos pais. Gente, na nossa experiência assim, na escola, é nítido o desenvolvimento da criança que tem a participação da família e a criança que não tem a participação da família. Então, é a mesma coisa. A mesma questão. E eu trouxe uma reflexão também que eu acho muito importante para todos nós que estamos vivendo num momento difícil. Mas essa frase, estamos no mesmo barco, não é muito real. Então, vamos ver. Eu vi esse post e achei muito interessante. Ó, tem a folhinha e a mãe teve que desenhar a folhinha. E ela disse assim: minhas filhas estão tendo aula online. A de 10 anos ganhou livros na escola. Já a caçula de 5 anos está na educação infantil e não tem livro. Então, todos os dias a professora passa atividades e tem que imprimir. Como a grana está curta e eu não tenho impressora, eu como mãe... faço de tudo para elas não ficarem sem fazer lições. Até desenhista eu virei. Então, pessoal, nós não estamos no mesmo barco, né? Esse momento agora é para valorizar mesmo a nossa vida. Vocês estão conseguindo dar uma oportunidade para o filho de vocês de estudar numa ótima escola, numa escola que se preocupa, numa escola e é lógico, vocês pagam por isso, mas vocês conseguem pagar por isso. Vocês entendem essa questão? Então valorizem. E não tá muito longe, viu? Falando um pouco da minha vida pessoal, eu tenho 4 irmãos, né? 2 irmãos, eles moram no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é muito difícil você conseguir imprimir alguma coisa, é muito caro. Eu não sei porquê, eu não sei se eles se aproveitam, o que acontece, mas é muito difícil. E aí o meu irmãozinho, ele estuda numa escola pública, eles não entregam impresso a atividade. O que a minha madrasta tem que fazer? Copiar a atividade. Então não tá muito longe isso, gente. E olha só, o quanto a gente pode... Porque, assim, são prioridades, né? A situação financeira deles, você vai priorizar comprar uma coisa que tá faltando na sua casa ou você pagar uma impressão? Então, é difícil, né? Então, eu trouxe isso, que não é a nossa realidade, graças a Deus, mas por quê? Para vocês valorizarem mesmo. Gente, vocês trabalham, vocês conseguem oportunizar isso pro filho de vocês, então... aproveitem a professora, aproveitem a escola, aproveitem o conteúdo do Positivo que é excelente, aproveitem as aulas, né? Aproveitem os vídeos, as atividades que a gente faz. É pouco tempo, né? Se a gente estivesse exigindo muito tempo, mas é pouco tempo. Então, eu quis trazer essa questão da reflexão também, da valorização do que vocês estão podendo oportunizar para os filhos de vocês. Então, vamos lá.
Que eu tenho que ficar mudando de página toda hora aqui. Gente, vocês estão na parte que tá escrito ensino remoto versus presencial? Calma aí que eu não enxergo. Fala, vocês estão na parte? Ah, tá. É porque ou eu enxergo a guia ou eu enxergo vocês. Nossa, eu não sou muito boa com isso, meu Deus do céu. E vocês acreditam que eu que ajudo as meninas lá na escola com tecnologia. Então, para vocês verem que todas estão precisando muito de um curso de informática. Mas vamos lá. Então, vamos lá. O ensino remoto versus presencial. Nesse slide, gente, eu queria falar um pouquinho também, agradecer vocês pela compreensão comigo. Por quê? Por mais que eu tenha 8 aluninhos, né? Não é muito, tem professores que têm uma imensidão de alunos. Eu tô vivendo uma realidade que eu nunca vivi, né? Então, a gente, assim, todos nós, mas pro professor foi muito impactante essa questão dessa mudança. Uma hora eu estava com um professor, com um aluno em sala de aula, outra hora tudo parou e estava com um aluno em casa. De repente eu estava com metade em sala e metade no remoto, e de repente chegam alunos. E de repente tem um afastamento repentino e eu tenho que preparar material para todo mundo, levar para casa e separar a apostila, e às vezes eu esqueço de caderno. Então eu peço desculpa por esses errinhos que eu cometo, mas é muita mudança em pouco tempo, então às vezes eu não consigo acompanhar. Eu tô até com o caderno da Fernanda e da Clara aqui, que era para eu ter entregue, eu não entreguei. Tá aqui comigo, tá, gente? Mas é por causa disso mesmo, que uma parte tá no remoto, uma parte no presencial, a gente tem que tentar se organizar da melhor maneira. E com vocês também, eu imagino que tem essa questão, né? Essa questão do acompanhamento das aulas, né? Hora remota, hora presencial, hora no videoaula. Mas eu tento sempre passar a comunicação para vocês lá no WhatsApp. Algumas coisas, as mais importantes, eu coloco lá no aplicativo, porque tem que ter... tá registrado lá no aplicativo, né? E aí, o restante das coisas, os lembretes, eu vou mandando no WhatsApp. Vocês têm acompanhado muito bem, eu agradeço por isso, pelo acompanhamento de vocês. Se precisar faltar, então, quem é do remoto e quem é do presencial? Se precisar faltar, gente, da aula, avisem se possível, né? Porque é muito difícil você não conseguir avisar. É só essa criança... passou mal bem na hora da aula, né? Mas, por exemplo, tem um médico, vocês vão conseguir avisar. Então, me avisa, porque a gente se preocupa, a gente quer saber o que aconteceu. A gente tem uma aula programada para aquele dia. Então, tanto no remoto como no presencial, tá, gente? Aquela aula foi programada. A criança vai perder aquela aula? Não é o melhor. Então, conversa comigo, né? Explica e a gente vai pensar da melhor maneira para repor essa aula. Ou com vocês fazendo o que é para fazer em casa, eu mando o material e a gente conversa. Mas tenta sempre me avisar, por gentileza. Não conseguiu participar da aula ao vivo. Então... gente, é normal não conseguir participar da aula ao vivo, até por causa do horário. Tem gente que não consegue por causa da rotina. Mas eu peço para vocês realizarem a tarefa do dia e me enviar uma foto ou vídeo. Porque eu preciso saber como que foi aquela atividade do dia, né? Se eu tenho 4 alunos que participaram da aula online ou estão comigo no presencial, eu vi como que foi o desenvolvimento deles. Aí esses que não conseguiram participar, eu fico sem saber. Então, eu peço para sempre me mandar esse retorninho. Que também vocês estão nota 1000, assim, vocês me ajudam muito nessa questão. Porque eu tenho, aqui ó, controle de participação e retorno das atividades. Porque nós temos um controle de participação. Como eu disse, o grupo 4 e 5, eles é um ensino obrigatório. Então, não é porque a Nicole está sendo chata e querendo cobrar vocês. É porque em cima de mim existe uma coordenação, e em cima da coordenação existe uma direção, em cima da direção existe uma supervisão. E
E em cima da supervisão tem o conselho tutelar, né? Vamos lá. Então, a gente tem que fazer acompanhamento dessa criança. Como que essa criança tá? Ela tá se desenvolvendo, ela tá fazendo retorno da atividade. Então, a gente tem tudo isso registrado por escrito. Então, por isso que a gente fica sempre pedindo, né? O retorno, as fotos. Não é porque a gente quer foto para postar no Facebook. A gente faz a postagem semanal, mas a gente precisa do retorno mesmo para ter registrado, né? Que eu tenho o diário de classe, eu tenho registrado. Enviar foto e vídeo no mínimo uma vez na semana, que vocês já fazem isso. Comunicação ativa com a professora, a maioria também conversa comigo, me explica a situação. E eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Então, cuidado, gente, com o acúmulo de conteúdos. A apostila do positivo, ela, se você, piscar, acumulou. Então, tenta fazer tudo no dia certo, porque a apostila acumula, e se a apostila acumular, eu tive aluno já que perdeu praticamente uma apostila, não desse grupo, tá? Mas... E que dó, né, gente? Então, tentem fazer certinho no dia que é enviado. Acompanhamento pedagógico. Então, nós temos feito o acompanhamento pedagógico, mas não vou falar nada individual aqui. Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a BNCC. Nós temos os objetivos que a gente trabalha em cada